Bem-vindo! E a ressurreição de Cristo é para nós cristãos o ápice de toda a nossa fé. Jesus ressuscitou, porque São Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Até estaríamos cometendo um pecado contra Deus. Mas não, meu irmão. Jesus ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio nos salvar, e a ressurreição de Jesus, ela é comprovada historicamente. Jesus ressuscitou, ressurreto, está no meio de nós. Ele mesmo fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele está e as coisas acontecem, os milagres acontecem, porque Ele está vivo. Uma das coisas também que nós podemos pensar é que os apóstolos morreram por causa de Jesus. E as pessoas não morrem por aquilo que elas não acreditam. Elas morrem por aquilo que elas acreditam. Eles foram martirizados por causa de Jesus. Eles não negaram a fé em Jesus. Nós vemos sim Pedro, quando Jesus foi preso, negando Jesus 3 vezes. Ele viu os milagres acontecer, viu Jesus ressuscitar Lázaro, viu Jesus caminhar sobre as águas, e tantos milagres ele viu, e os ensinamentos de Jesus também, ensinamentos profundos. E ele negou Jesus. Nós vemos também Pedro indo ao sepulcro, é a meditação de hoje, indo ao sepulcro e vendo a pedra tirada. Lá dentro do sepulcro, o corpo de Jesus não estava. Tudo isso ele viu. Depois Jesus aparece para os apóstolos, e tantas pessoas apareceu, mas apareceu para Pedro também. E Pedro não tem a força, a coragem de levar o evangelho. Jesus, ele ensina os apóstolos depois da sua ressurreição 40 dias. Continuou ensinando o que eles devem fazer, a sua doutrina. Ele ensinou 3 anos antes da ressurreição, e depois ele ensinou 40 dias. Subiu aos céus. E eles não tiveram ainda forças para pregar, mas Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém, porque ali eles receberiam a força do alto, o Espírito Santo. E receberam o Espírito Santo. Depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles tiveram a coragem de levar Jesus até os confins do mundo, até o coração do império. Eles foram para Roma. Pedro foi para Roma, e lá ele foi crucificado de cabeça para baixo por não negar Jesus. Ninguém morre por aquilo que não acredita. Nós morremos por aquilo que nós acreditamos e não negamos Jesus. Até hoje somos martirizados, seja por palavras, seja sendo preso, levando a tribunais, seja sendo mortos. Muitos cristãos são mortos, mas nós não negamos a verdade, não negamos Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. E como que está a sua fé, meu irmão? Você acredita? Jesus ressuscitou? Será que você teria a coragem de, como os apóstolos, ir até o final? Meus irmãos, hoje nós vemos pessoas pecando não conseguem vencer pecados leves, caindo em pecados, podemos dizer assim, pecados fáceis de se combater, e as pessoas caem porque não estão preocupados com a verdade, não estão preocupados em levar Jesus às pessoas. Não estão preocupados em obedecer a Jesus. Nós precisamos ser luz nesse mundo. Jesus fala para nós ser luz das nações, levar esta palavra de Deus. E se as pessoas não acreditarem, a tua parte você fez. Depois eles vão ter que conversar com Jesus. Então hoje essa palavra ela vai falar sobre isso. É um pouquinho duro ouvir isso, mas o Senhor vem nos ensinar com isso. Em João capítulo 20, no versículo de 1 a 9. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão, Pedro, e ao discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro
com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui no primeiro dia da semana, que se seguia o sábado, então nós estamos falando aqui do domingo. E nós vemos Maria Madalena indo ao sepulcro antes de amanhecer, ainda era escuro, diz a palavra. E ela vê a pedra removida, leva um susto, não vê o Senhor lá, e vai contar para Pedro e o discípulo amado. E eles saem correndo para ver. Pedro entra primeiro, depois outro discípulo, e vê ali os panos, mas não vê Jesus. Fique pensando, quanta coisa deve ter passado na cabeça desses discípulos. Jesus falava que ia ressuscitar dos mortos, e eles não estavam entendendo. Aí você pode pensar, será que roubaram o corpo de Jesus, tiraram daqui, ou ele ressuscitou, como ele mesmo falava? O que acontece? Jesus começa a aparecer para os apóstolos, os discípulos de Emaús, para tantos discípulos na Galileia. Ele apareceu para os apóstolos, e ele entrou com o seu corpo glorioso pelas paredes, as portas estavam fechadas. Então nós vemos aqui agora, depois que Jesus ressuscitou, uma nova dimensão que Deus criou, que nós não conhecíamos, que depois que um corpo ressuscita glorioso, ele atravessa paredes, ele se move, ele desaparece e se move, eu posso dizer assim, por intuição. Então é um corpo diferente, é o mesmo corpo que ressuscitou, mas agora com um corpo glorioso, esse tipo que eu expliquei para vocês, uma nova dimensão que nós não conhecíamos, e é assim que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer que nós acreditemos que Ele ressuscitou. Por que Ele não aparece aqui? É fé, meu irmão. Como que está a nossa fé? Será que acreditamos que Jesus ressuscitou dos mortos? Se Ele ressuscitou dos mortos, então a nossa vida precisa mudar. Jesus ressuscitou e Ele é o justo juiz. Nós vamos prestar contas a Ele da nossa vida. Então nós precisamos fazer a vontade do Senhor aqui na terra para ressuscitar com Cristo. Aqueles que ressuscitarão com Cristo, que morrem com Cristo e ressuscitam com Cristo, vão para o céu. Mas como que eu faço? Peça o Espírito Santo. Nós temos que morrer com o Espírito Santo em nós. A diferença é essa. Se o Espírito Santo está em nós, nós vamos ressuscitar por causa do Espírito Santo. E ressuscitaremos com um corpo glorioso. Glorioso, para morar com Cristo no céu. E quantos já não acreditam, que você começa a conversar, as pessoas não acreditam que Jesus ressuscitou, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele está ali. Então a presença de Jesus, ela é profunda em nós, mas muitos que vão à igreja, que não são igreja, e até perseguem os cristãos, não acreditam que Jesus ressuscitou, vão na igreja por tradição, que é terrível isso, ir por tradição, porque um outro, meu pai ia, minha mãe ia, meu avô ia, agora eu vou também. Eu não vou na igreja por causa de pai e mãe, eu vou na igreja por causa de Jesus, porque eu amo Jesus, porque eu preciso de Jesus para me salvar, porque eu quero obedecer a Ele, porque eu sei que enquanto eu estou com Cristo, eu serei forte neste mundo, eu vou vencer, porque o Senhor fala na palavra que nós somos mais que vencedores, se nós estamos junto com Ele.
que eu sei que o nome de Jesus proclamado vai fazer com que as pessoas me persigam, mas eu ganharei o galardão do céu se eu for fiel até o final. Então, irmão, vamos ser como os apóstolos, carregar a nossa cruz e seguir Jesus, juntos, todos nós, nesta família cristã. Amém? Deus te abençoe.